momento certo. E aí demorou tantos meses, mas quando aconteceu, nós nos mudamos em 24 horas. Foi uma loucura, mas nós conseguimos. E por que nós conseguimos? Porque nós tínhamos Deus conosco e pessoas ao nosso redor que nos ajudaram. É muito importante você ter pessoas ao seu lado que te ajudem naquilo que Deus tem para você. É muito importante as pessoas que andam com você. Nós tínhamos a nossa família ao nosso lado. Nós tínhamos pessoas dispostas a nos ajudar, porque fazer mudança, limpar a casa não é algo agradável. Não é algo que você gosta. Não é algo que você está disposto a fazer, é algo que cansa você tirar o seu final de semana para fazer isso, mas nós tínhamos pessoas dispostas a estar conosco nesta vitória e nos ajudar naquilo que nós precisamos. Então, muitas vezes, a vitória que você precisa, você não recebeu porque as pessoas ao seu redor ou as pessoas com quem você está andando não estão dispostas a te ajudar nisso. E por isso que o Senhor não entregou. Então, se alinhe naquilo que o Senhor tem. O lugar que você tem andado, as pessoas que têm acreditado, as pessoas que você tem aberto o seu coração, aquilo que você precisa, aquilo que Deus vai fazer é tão grande que você sozinho não consegue, você precisa de pessoas, de suporte ao seu redor para te ajudar, mas as pessoas que estão com vocês não estão capacitadas para isso. As pessoas que estão ao seu redor não são pessoas que vão ajudar, são pessoas que vão atrapalhar, e o Senhor, Ele quer limpar. O Senhor, Ele quer fazer uma limpeza. Quando nós estamos ali na árvore, é feita uma poda. A poda tira aquilo que não é bom. A poda tira aquilo que vai atrapalhar o seu crescimento. Você já parou para ver o que tem atrapalhado você de crescer? Você já tem visto os locais e as pessoas com quem você tem estado? Se são pessoas que acreditam, que querem ver você bem, ou se são pessoas que muitas vezes estão ali somente para estar do seu lado para te paralisar. Então, quando tem pessoas e situações da nossa vida que o Senhor tira, que o Senhor arranca, é para nós frutificarmos. Para de querer ficar voltando em relacionamento ou pessoas que o Senhor já mandou sair da sua vida. Olha para o novo que Deus tem. Começa a ver adiante. Começa a ver o seu crescimento. Muitas coisas são tiradas da nossa vida para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga subir. E às vezes a gente quer ficar voltando em coisas que o Senhor já tirou de nós. A poda, ela é necessária nas nossas vidas. Isso é uma das coisas que são necessárias para o fruto aparecer. E a outra coisa que é necessário é o tempo. Leva tempo. Quando você planta uma árvore, uma flor, olha, eu não sou boa com planta, eu sou péssima. Todas que tem em casa eu consigo matar a bichinha. Até cacto eu já consegui matar. Então eu sou péssima para falar disso. Mas quando você vai plantar alguma coisa, não aparece de um dia para o outro. Leva tempo. Maturidade com o Senhor leva tempo. E como que eu vou estar maduro com o Senhor? É na minha intimidade com o Senhor. O fruto, ela é uma evidência do seu secreto com Deus. De onde estão as suas raízes. Mas nós temos um grupo das meninas ali que eu falo. E se eu não tiver o meu secreto com o Senhor, como que eu vou chegar para ministrar alguma coisa para elas? Se eu não estiver me abastecendo, se eu não tiver me alimentado da palavra do Senhor, como que eu vou entregar algo ali para elas? Então aquilo que eu passo é apenas uma evidência daquilo que o Senhor está fazendo comigo no meu secreto. Quando você está aqui louvando, quando você está aqui tocando um instrumento, quando você está recebendo alguém na porta, quando você está na intercessão, é apenas uma evidência, porque você tem que ter um secreto com Deus. As suas raízes têm que estar firmadas nele. E isso leva tempo. Quando você vai plantar qualquer flor, eu acho, qualquer árvore, ela é uma semente. Ela não vem inteira, ela não vem grande. Ela já era o quê? Pequena. E a maturidade, ela leva um tempo. E nós precisamos aprender a respeitar o tempo. O segundo ponto que eu queria falar para esse fruto aparecer são as estações. Quantas estações nós temos no ano? 4. Hoje elas já não são mais tão certas, né? Como era antes. No inverno é frio,
no outono já não é tanto, o verão é calor, a primavera já é mais um pouquinho quente. Hoje já está tudo muito bagunçado, mas nós sabemos o que cada estação tem. E para a nossa vida também. Nós estamos cada um em uma estação com Deus. Eu não sei se você está na estação do silêncio, eu não sei se você está na estação do deserto, eu não sei se você está na estação da espera, se você está na estação que você está semeando, na estação que você está colhendo, mas respeite a estação que o Senhor colocou para a sua vida. Aprenda na estação em que você está. Aprenda com aquilo que você está vivendo hoje. Comece a mostrar e pedir para o Senhor te mostrar o que eu tenho que aprender naquilo em que eu estou passando hoje. O que o Senhor tem para mim nessa estação. As estações, elas são necessárias. E as estações, elas não acabam com a árvore. Cada estação, a árvore se encontra de uma maneira. E há estação que o fruto não aparece. Mas não significa que o fruto que não tenha fruto. Naquele momento ele não está em evidência. Mas aquela árvore é uma árvore que tem fruto. E na nossa vida também é assim. Então aprenda e respeite as estações que o Senhor colocou, mas permaneça na estação que o Senhor determinou para você. E o próximo ponto é que o fruto ele nasce naturalmente, ele não é forçado. A árvore que dá fruto mostra que é uma árvore saudável. A evidência do Espírito Santo na nossa vida, ela vem com o tempo, com a intimidade. Ela flui naturalmente, não é algo forçado. Então eu não estou sendo simpática para as pessoas verem que eu sou simpática. Eu não estou falando que eu amo ou dando um abraço só para mostrar que eu estou na igreja. Não, isso flui de dentro para fora. As suas ações e as suas atitudes, elas são transformadas naturalmente. Mas isso não significa que nós não tenhamos que nos esforçarmos para termos cada um do aspecto do fruto. Cada dia eu abordo um fruto, com o aspecto desse fruto com as meninas, e no final a gente tem um desafio do que a gente vai fazer. Porque toda palavra que a gente recebe, nós temos que fazer o quê? Praticar. Se eu estou lendo uma palavra que fala do amor, então eu tenho que praticar o amor. Então eu vou começar a refletir nos meus dias como que eu vou demonstrar esse amor do Senhor. Então eu vou começar a buscar na palavra o que ele fala do amor de Deus. E então eu começo a praticar aquilo que eu estou vendo. E sempre nesse desafio nós temos um versículo para nós meditarmos. Então tem uma das meninas que escreve num post-it e coloca no espelho do banheiro, porque quando ela acorda está lá. Tem outras que anotam num caderno. Então nós precisamos praticar aquilo que a palavra do Senhor fala. Então se eu venho num culto de domingo, se eu recebo uma palavra do fruto, eu preciso levar essa palavra, eu preciso colocar essa palavra em prática. Aquilo precisa fluir, senão não adianta nada. Se você faz uma faculdade, você cursa lá 4 anos, 5 anos de uma faculdade, e você não exerce essa função, o que adiantou você fazer aquela faculdade? Conhecimento apenas para você. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecer? Você vai esquecer, porque você não coloca em prática. E a palavra do Senhor é da mesma forma. Se eu não colocar em prática, se eu não começar a refletir isso na minha vida, isso vai ficar esquecido. Eu preciso praticar. Eu preciso ler a palavra do Senhor como um manual. Ontem nós lemos esse livro, como que chama? Não é isso. Vem. Vivendo com propósito. São 40 dias. Gente, é maravilhoso. São 40 dias. Cada dia você vai ler um. E ele vai falando e ele vai te, como se fosse um devocional. E ele vai te falar um tema. E ontem a gente começou a fazer junto. E o Senhor, ele começa a trazer à sua mente coisas que muitas vezes nós não sabíamos, que nós tínhamos uma noção, mas nós nunca colocamos em prática.
E aí ele te leva a refletir aquilo que você está lendo, ele te leva a pensar naquilo que você está lendo, naquilo que ele te ensina e a gerar uma mudança. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor, tem que gerar transformação, tem que gerar mudança na nossa vida. Se não é exatamente aquilo que nós escutamos. Nossa, mas você vai para a igreja e continua assim? Sabe quando tem uma pessoa que não vai e para ela te alfinetar, ela fala, nossa, mas você vai na igreja e fala isso? Nós temos que mudar, sim, a maneira de falar, a maneira de andar, a maneira de eu pensar, como eu vou agir, porque nós não agimos mais segundo a nossa vontade. Eu não vivo mais para satisfazer os desejos da carne, eu vivo para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu vivo para que Ele cresça e eu diminua. Então as minhas ações e as minhas atitudes têm que ser diferentes, sim. Glória a Deus, aleluia. E aí eu queria começar a entrar agora para nós falarmos de 3 aspectos do fruto do Espírito. Nós vamos falar do amor, a alegria e a paz. E eu queria falar primeiro, o que são esses aspectos na nossa vida? Então eu queria fazer primeiro uma diferença entre caráter e personalidade. Porque os aspectos do fruto do Espírito estão ligados ao nosso caráter. E o que é caráter? É um conjunto de valores e atitudes que formam a minha identidade moral e espiritual. Então é como eu reajo, como eu trato as pessoas, qual é a minha intenção quando eu estou fazendo algo. Então o meu caráter pode ser moldado. Então eu posso ser uma pessoa honesta, o meu caráter ele pode ser transformado, ok? E a personalidade? A personalidade ela está ligada ao meu jeito natural. Então é aquilo que eu sou, uma pessoa tímida. Eu até coloquei aqui algumas coisas. É a minha forma de falar, é o meu temperamento, é o nível de emoção. Se eu sou uma pessoa introvertida, se eu sou uma pessoa extrovertida, isso nasce comigo, a minha personalidade. Então aqui nós não vamos falar de personalidade, nós vamos falar de caráter. Porque eu trouxe alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tinham uma personalidade forte, mas quando elas estavam sujeitas à presença do Espírito Santo de Deus, elas tinham um caráter totalmente transformado para o propósito de Deus. Então, se eles conseguiram, nós também podemos. Porque o Espírito Santo de Deus tem este poder na minha e na sua vida. Eu até coloquei uns exemplos. Pedro era uma pessoa intensa. Certo? Ele agia muitas vezes nas emoções, mas ele ficou maduro com o Senhor. Ele não deixou de ser intenso, mas ele tinha mais maturidade nas suas ações. Moisés era tímido, mas ele foi o quê? Obediente. Ele foi um líder. E se hoje nós olhamos uma pessoa tímida, a gente vai falar o quê? É impossível essa pessoa falar em público, é impossível essa pessoa liderar. Mas não, porque o Espírito Santo de Deus tem poder para mudar quando Ele quer. E o outro exemplo que eu trouxe é que Davi era muito emocional, mas ele tinha um coração totalmente quebrantado para o Senhor. Ele era totalmente voltado para o Senhor. Então vocês viram como, independente da minha personalidade, eu consigo ter o meu caráter transformado para viver aquilo que Deus tem para a minha vida? Porque eu deixo o Espírito Santo de Deus mudar isso em mim. E aí o primeiro aspecto que eu quero falar é sobre o amor. Vá, coloca para mim João 13:35. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como que vão saber que eu sou discípulo de Cristo? Pelo amor. O amor, ele é a essência de Deus. Não tem como nós falarmos, eu sou cristão, eu amo a Deus, mas eu não gosto do meu irmão. Então a gente não está vivendo o Evangelho. Nós não estamos vivendo o que Cristo tem para nós. Coloca para mim 1 João 4, a gente vai ler do 7 até o 21. E ele fala exatamente
como nós devemos amar os outros. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Desta forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conheçamos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quantas vezes o Senhor fala que ele é amor e que nós temos que amar uns aos outros. É tão claro esse texto que qualquer um de nós que lermos vamos entender o que eu tenho que fazer quando eu leio 1 João: amar o meu irmão. Então, o Senhor, a essência dele é amor. E o Espírito Santo de Deus, se está em mim e na sua vida, ele vai transbordar amor. Através das minhas ações, através das minhas atitudes. Mas não é amor para eu amar só quem eu quero. É amor para amar todos. É quem me fere, é quem me decepciona, é quem muitas vezes não gosto, quem eu não gosto, quem muitas vezes fala, ai, não fui com a cara daquela pessoa, você tem que amar, porque isso é um mandamento do Senhor. E se você é um discípulo do Senhor, você tem que amar como ele amou. Aqui fala que nós temos que ser como Jesus. Jesus não amou a todos? Nós também devemos amar a todos. E agora eu te pergunto, é fácil, como ser humano, amar a todos? Amar quem feriu? Amar quem me machucou? Amar quem falou palavras que me decepcionaram? Não. Não é fácil. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, ele nos capacita para conseguirmos amar. Ele nos ajuda a conseguirmos amar o nosso próximo. Amém? E o segundo tópico que eu vou falar é sobre a alegria. Coloca para mim, vai, Eclesiastes 3:12. Esse é um fruto que nós temos que ter, independente da circunstância, ele tem que estar em evidência nas nossas vidas. Eu tenho que ter a alegria do Senhor, não importa a situação na minha vida. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. O que o Senhor fala para nós? Que não tem nada melhor do que ser feliz e praticar o bem. Então você vê como uma coisa está ligada à outra, eu ser feliz e eu fazer o bem. Isso é uma evidência que nós temos a presença do Espírito Santo, independente da situação, independente da circunstância, nós temos que ter a alegria do Senhor na nossa vida. Isso não significa que você vai estar rindo 24 horas, porque não é em todo tempo que nós estamos rindo.
Mas isso significa que eu tenho uma alegria que permanece. Ela independe da minha situação. Ela independe daquilo que os meus olhos veem. Eu tenho uma alegria que me preenche. Eu ouvi uma pessoa falar que a alegria dela e a satisfação dela estava enquanto ela estava aqui louvando ao Senhor. E ela estava passando por uma situação muito difícil quando ela falou isso, e eu sabia da situação. Mas você vê que a alegria não estava nas coisas conquistadas. O mundo coloca alegria para nós quando nós conquistamos algo, quando nós conseguimos algo. E o Senhor diz que a alegria está na presença dEle. Aonde a presença do Senhor está, a alegria do Senhor permanece. E como que nós conseguimos isso? Pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa alegre, ela muda o ambiente. Uma pessoa com uma cara feliz, ela muda do que você chegar e aquela pessoa está com aquela cara fechada. Você vai falar com alguém, ela já está com aquela cara. É completamente diferente do que quando você tem um semblante tranquilo, um semblante feliz. As pessoas querem estar perto de quem é alegre, de quem é feliz. Se você não está sendo uma pessoa agradável, as pessoas não vão querer estar perto de você mesmo. As pessoas querem estar perto de quem tem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus flui de uma forma diferente. Eu acho que foi a pastora que falou uma vez, né, quando... Eu não sei se você deu exemplo ou se você estava falando de algo que... Quando o filho não vai na sua casa, para você, acho que foi você, né? Que não era para cobrar. Porque você fica falando, mas vocês não vêm, não sei o quê. Quando o filho casa, quando o filho sai de casa. Porque isso é algo que as pessoas não querem. Você quer estar perto de alguém, quando você vai visitar, já começa a falar, nossa, mas você não vem aqui faz tantos dias. Nossa, mas quando você aparece, você não faz isso. Nossa, mas... Aí eu tenho uma pessoa em casa comigo, que ela fica brava que o filho dela casou e não vai ver ela. Aí eu falei para ela, mas nem eu ia te ver, minha filha, porque quando vai, você já fica reclamando. Eu falei, quem quer ver você lá reclamando? Nós temos que ter sabedoria. Você tem que ser uma pessoa que transmite alegria. Se você é uma pessoa que só cobra, se você é uma pessoa que só fica reclamando, ninguém vai querer estar perto de você, porque as pessoas querem alguém que tenha paz, que tenha alegria, que tenha a presença do Senhor. E tem coisas que ocorrem naturalmente, não é na nossa força. Não é com você tentando, com você impor, não tem que ser assim, vai ter que vir aqui. Não, as coisas fluem quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender isso. E aí a terceira parte que eu vou falar é sobre a paz. E eu quero aqui falar de um versículo, também em João 14, 27. Por isso que João era o discípulo mais amado, né? Porque João fala do amor, João fala da paz, João tinha os aspectos do fruto. João era uma pessoa plena. Com certeza ele não era um Pedro da vida. Com certeza não. Eu creio que João era o oposto de Pedro. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Então eu vou fazer igual eu fiz com as meninas quando eu fui explicar da paz. A primeira coisa, deixo com vocês a paz. Então a paz, ela é uma herança espiritual que o Senhor nos deu. Porque ele está falando que ele deixa a paz. Então isso é uma herança do Senhor. Ele não está falando que para ter paz não vai ter luta, não vai ter guerra, não. Ele está falando que ele está entregando a paz dele. Então é uma herança que o Senhor disponibilizou para mim e para você. Ele já nos deu. Você querendo ou não, o Senhor já disponibilizou isso para as nossas vidas. E aí se nós continuarmos, a minha paz dou a vocês. Então é a mesma paz de quando ele foi rejeitado. É a mesma paz de quando ele foi perseguido. É a mesma paz de quando ele foi crucificado. Então é o quê? Passar pelos momentos de aflições, passar pelos momentos difíceis, mas com a paz de Deus. Isso não significa que ele não ficou aflito, porque se nós vemos quando o Jesus sabe que vai ser crucificado, ele vai para o monte ali, né?
E ele começa o quê? A sua alma fica aflita. E ele começa a pedir até para o Senhor, se for possível, afasta isso de mim. Porque ele sabia que aquela hora estava chegando. Mas contudo seja feita a tua vontade. E ele vai, porque ele tem a paz de Deus. Então é a paz do Senhor para nós passarmos por todas as situações. Mas permanecer com o Senhor. Não é uma paz que mostra que não vai ter dificuldade. É a paz que vai te ajudar na dificuldade. E aí ele continua. Não a dou como o mundo dá. O que é paz para o mundo? Falta de problema. Eu não tenho problema, está tudo bem na minha vida, então eu estou uma pessoa em paz. A paz do mundo, ela é passageira, porque quando vem alguma situação difícil, a paz vai embora. Então não é uma paz que permanece. E a paz que o Senhor nos dá é uma paz que independe das circunstâncias. É a paz que se eu estou passando por um processo ou não, eu continuo em paz. Quando eu recebi alguma notícia ruim ou alguma coisa difícil que eu tinha que resolver, ou alguém me chateava de alguma forma, a primeira coisa que eu queria deixar de fazer era fazer alguma coisa para mim. Então, se naquele dia eu ia ir na academia, eu ia ler um livro, eu ia fazer alguma coisa, eu já falava, não vou fazer mais nada, porque isso já me tirou a paz, agora eu não quero fazer mais nada. E a primeira coisa era deixar de fazer aquilo. E aí o Senhor foi me ensinando que isso não vai mudar e não vai resolver a minha situação. Eu deixar de fazer o que eu preciso fazer por conta de uma situação. Mas que eu mostro que eu confio em Deus quando eu continuo fazendo o que precisa ser feito e entregando nas mãos dele. Quantas vezes situações tiram a nossa paz e aí a gente já não quer fazer mais nada. Aí você já fica desanimado, você já quer desistir, você já quer falar, agora eu também não vou fazer mais isso, agora eu estou entregando, chega. E isso só mostra o quão imaturo você está em Cristo. O quão frágil você está, o quanto falta para você confiar. Porque quando você confia no Senhor, aquela situação, muitas vezes, ela vai gerar algo em nós. Porque nós somos seres humanos. Mas o nosso espírito vai estar fortalecido nele para falar, permanece e faz porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando nós temos esse fruto do Espírito, irmãos, é uma batalha constante entre a carne e o Espírito. Porque diante das situações, a sua carne vai mandar você agir de uma forma. E o seu Espírito vai mandar você agir de outra. Faz um tempo que eu recebi uma mensagem muito que me magoou muito. E na hora eu não respondi, mas depois de alguns minutos eu fiz um textão. E eu fiz um texto no celular e falei, vou mandar. Aí eu não mandei. Eu fiquei quieta, aí eu falei, quer saber? Aí eu contei pro meu marido, falei, vou ligar pra minha sogra. Vou pedir uma oração, antes de eu mandar isso para não me tirar. E aí eu já não queria fazer mais nada. Eu fiz aula de inglês e aconteceu isso, e aí eu ia na academia. Eu falei, eu não vou mais porque agora eu tô nervosa, tô irritada. Aí eu falei assim, mas eu vou ficar aqui, essa pessoa não vai me tirar do sério não, eu vou malhar sim. Eu falei, eu vou lá sim. E eu fui e fiz. E eu não mandei e não respondi a pessoa. Mas eu orei e falei, Senhor, me ajude. Tinham pessoas que estavam orando por mim. Porque as situações, elas vêm, essas situações, para nos tirar do foco, para nos paralisar e nos impedir de permanecer naquilo que o Senhor tem. E não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Se você é uma pessoa que está firmada em Cristo, você vai passar pela adversidade como outro passa. Mas a sua esperança está em Deus. A sua esperança, a sua confiança não está em você. Por isso que os aspectos dos frutos, eles só são gerados quando tem entrega, quando eu confio no Senhor. Eu não vou gerar o amor se eu não confio que o Senhor me amou primeiro. Eu não vou ter alegria na minha vida se eu não confio que a minha alegria está na presença do Senhor, em estar na casa dEle, em louvar. Sabe quando você está no momento e de repente vem uma coisa, não sei se vocês sentiram já, e uma alegria assim, e parece que nada aconteceu, mas você sente algo diferente dentro de você? É a presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes eu estou em casa à tarde,
e eu coloco um louvor, eu vou ouvir uma pregação para fazer alguma coisa, e eu sinto uma paz, uma coisa assim tão diferente, e eu falo, Senhor, mas nada mudou. Mas o Senhor está ali. A presença do Senhor está ali, então tudo muda, o ambiente muda, o lugar flui, e é isso que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. É isso que nós temos que entender quando nós estamos com Ele. Eu fiz uns dias um propósito com o Senhor de acordar mais cedo e ler a Bíblia. E aí eu acordo, mas eu vou ser bem sincera, eu sou bem preguiçosa para levantar, né? Hoje o Vitor que fez tudo em casa. Eu levantei, fui correndo tomar banho, ele foi fazer o café, fazer a mamadeira do Benício, lavar. Eu vou numa preguiça, às vezes o Benício acorda e fala, bom dia, mamãe. E às vezes eu falo, meu Deus. E eu não queria nem levantar, às vezes. E aí, eu peguei e fiz esse propósito. Aí o que eu faço? Eu vou em outro lugar, né? Saio do quarto e vou para outro lugar para eu ler. Mas eu não escovo o dente, eu não lavo o rosto, eu vou do jeito que eu estou, de pijama, meio abrindo o olho. Aí eu ajoelhei, encostei a cabeça, falei, Jesus, o que eu vou ler? Eu não estou nem enxergando aqui, eu não pego nem o óculos às vezes. Aí eu coloquei uma luz baixa do celular e o Senhor falou, abre nessa palavra. E aí o Senhor começou a falar comigo naquela palavra. E aí quando eu olhei, eu estava escrevendo um monte de coisa que o Senhor estava falando comigo naquele momento. Então, às vezes, você não sabe por que você vai ter que estar ali. Você não sabe o porquê você vai, mas, Senhor, como eu vou? Mas o Senhor mandou você ir fazer um propósito, o Senhor te despertou. Vai para aquele lugar, porque o Senhor vai se revelar, algo vai sair dali. E sabe o que é melhor? Não é algo que você pode dar, é algo que Deus está entregando para você. É algo que o Senhor está te dando. É isso que eu estou falando, de um secreto, de um particular, de uma intimidade diferente. Ah, mas eu não entendo a Bíblia, mas eu nunca parei para ler num tempo, eu e ele. Eu nunca fiz um propósito e ele mandar eu ler uma passagem ou uma história e eu ter uma revelação de Deus. Nós temos que buscar é nesse secreto que a sua raiz vai estar nele, e é nesse secreto que vai aparecer a evidência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é só sentado aqui ouvindo o que os pastores estão falando. Porque eu posso estar falando um monte de coisa e você não conhecer a palavra e nem saber se está na palavra ou não. Ou se é certo ou não o que eu estou falando. De Pedro, de Moisés, de Davi. Nós precisamos conhecer, nós precisamos desfrutar dessa intimidade com o Senhor. Eu preciso querer estar, eu quero, isso precisa ser gerado em nós. E aí, o próximo que eu li é, não se turbe o coração de vocês, então não seja dominado pelos seus problemas. Não é que os problemas não vão vir, não é que as situações não vão vir. Sim, mas você não vai ser dominado por ele, igual o exemplo que eu citei, né? De uma situação ruim, a gente não quer fazer mais nada, a gente quer paralisar. Não, aquilo não vai te dominar. Você não vai ignorar, mas você vai entregar para aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. Você vai colocar nas mãos dele, porque se o Senhor está falando isso para nós, é porque vão ter situações que vão nos tirar do sério. É porque vai ter situação que vai querer vir para nos tirar do foco. Mas o Senhor já está nos ensinando como nós devemos agir. O Senhor, Ele já está nos preparando. E aí, muitas vezes, nós nos sentimos despreparados. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Porque eu não pego uma Bíblia. Porque eu não leio. Porque eu não sei o que Deus está falando sobre isso na palavra dEle. E aí eu não sei como agir mesmo. E aí eu não sei como eu tenho que lidar mesmo. E o próximo, ele diz, não tenham medo. Então, nós vamos sentir medo. Mas nós não vamos ser dominados pelo medo. Nós não vamos ser paralisados pelo medo. Nós vamos agir em meio ao medo. Você vai ter ação. Você vai buscar, você vai fazer. Porque o medo não vai te paralisar. Olha como um versículo tão pequeno pode trazer tantas coisas para a nossa vida. Se você ler ele separadamente, olha como nós fizemos aqui agora. Com esse único versículo nós falamos sobre a paz de Deus. Então você é uma pessoa pacificadora. Você não é aquela que vai jogar mais lenha na fogueira.
Você não é aquela que vai alimentar aquilo que traz distensões, aquilo que traz briga, aquilo que traz coisas que vão afastar. Você é aquele que vai levar a paz. Você é aquele que carrega a paz de Deus. Vá, coloca para mim Colossenses 3,15. Olha o que diz em Colossenses 3,15. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O que é juiz? É aquele que dita as regras. É aquele que põe as regras ali para acontecer. O que você falou, pastor? Dá a sentença. Então, quem vai dar a sentença na minha e na sua vida? A paz. Não é a situação, não é a emoção, não é o meu sentimento. É a paz do Senhor que está sobre o meu coração. Porque olha o que ele diz, vocês foram chamados para viver em paz. A sua identidade contém paz. Você foi chamado para viver em paz. Então você tem que viver em paz sobre toda situação. É isso que o Senhor tem. Porque aí ele ainda diz, porque nós somos membros de um só corpo. Nós formamos um corpo. Então nós temos que ser uma pessoa pacificadora. E agora eu vou finalizar dando 3 exemplos na Bíblia de Jesus tendo esses 3 aspectos do fruto. Vá, coloca para mim Lucas 23, 34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sorte. Jesus estava onde nesse momento? Na cruz. Jesus estava feliz ou Jesus estava sofrendo? Mas o que Jesus faz? Ele ali começa a falar, Senhor, perdoa. O Senhor começa a amar aqueles que estavam ferindo. Olha o fruto do Espírito aparecendo na vida de Jesus em um momento difícil. Deixa eu te falar, esse aspecto do fruto na sua vida, ele não tem que aparecer no momento que está fácil. Ele vai ser evidente no momento difícil. Ele vai ser evidente em uma situação difícil na sua vida. Que foi o que o Senhor mostrou para nós ali. Coloque Hebreus 12:2, vá, por favor. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha só a alegria aparecendo. Pela alegria que lhe fora proposta. O Senhor suportou a cruz. Ele permaneceu obediente ao plano que o Senhor tinha para a vida dele. E Marcos 4:39, vá. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então aqui é quando eles estavam no barco e estava acontecendo uma tempestade. E aí os discípulos ficaram com medo. E o que Jesus faz? Dá uma ordem e tudo fica calmo. E tudo fica em paz. Vocês viram como os 3 aspectos do fruto Jesus consegue colocar em prática em momentos e situações difíceis? Se o Senhor consegue, o Senhor dizendo que nós somos como Jesus na terra, como nós olhamos aqui, nós também temos o poder de conseguir através do Espírito Santo de Deus. Eu tenho falado muito isso para as meninas. Não é pelo nosso esforço apenas, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Que o amor é gerado, a paz, a alegria e todos os outros aspectos do fruto do Espírito. É através do Espírito Santo. E todos os dias nós temos um desafio. E eu queria que vocês se desafiassem a colocar esses 3 aspectos do fruto em prática na vida de vocês. Lá eu sou mais específica com elas em cada um deles. Mas eu queria que vocês vissem aonde eu preciso ser, onde eu preciso ter mais amor, aonde está faltando alegria,
aonde não tenho paz na minha vida, e que você se policiasse e pedisse para o Espírito Santo de Deus te ajudar a ser evidente isso na sua vida. Que nós tenhamos essa intimidade com o Senhor. Hoje, quando o Vitor começou o culto, ele pediu para nós orarmos falando aquilo que nós estávamos sentindo. Se você está triste, se você está preocupado. E quantas vezes nós escondemos as nossas emoções do Senhor? Quantas vezes você vai orar, às vezes você está desacreditado, decepcionado com algumas situações. E você não tem coragem de falar, você tem coragem de se ajoelhar ali, só você e Ele. E não tem coragem de abrir seu coração e falar, Jesus, eu estou decepcionada com isso. Jesus, eu não estou feliz com isso, mas eu estou aqui orando e eu quero sair diferente dessa oração. Seja sincera no seu tempo com o Senhor. Quantas vezes eu entro ali para falar com o Senhor e eu falo, Senhor, eu estou com sono. Eu não queria orar agora. Senhor, eu estou aqui porque eu estou cansada. Jesus, eu estou tendo só esse tempo aqui, mas eu quero. Senhor, faz dias que talvez eu não apareço aqui, mas eu estou aqui agora. Nós temos que ter o nosso coração sincero diante dEle. Nós temos que demonstrar e expor as nossas fraquezas para Ele, que tem poder para mudar e não para o outro que está do nosso lado. Então você permanecer, você estar em Cristo é consequência, o aspecto do fruto do Espírito na sua vida. Mas como a pastora disse, não pare. Muitas vezes nós queremos desistir, não desista. Permaneça. Porque desistir é muito fácil. Qualquer um desiste. Se for para desistir, qualquer pessoa consegue desistir. Mas o difícil é você escolher permanecer na videira. Sabe? Independente da situação. Eu escolho estar aqui. Eu quero estar aqui, Senhor. Isso é uma escolha minha. Eu quero. Então escolha estar. Escolha querer estar com Cristo. Escolha ter e sentir a presença dEle e ter um tempo de qualidade e de intimidade com o Senhor. Amém?